Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É a proclamação da boa notícia de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos confrades aqui presentes, queridos irmãos leigos aqui presentes, você que nos acompanha pela rede social da Paróquia da Glória. São muitos os motivos que nos reúnem nesse domingo para celebrar esta missa. É o 19º domingo do tempo comum. Vamos seguindo adiante nesse tempo de refletir sobre o cotidiano da vida à luz da palavra de Deus. Hoje também é Dia dos Pais, essa presença tão importante na vida de cada um de nós e que marca fortemente a nossa maneira de ser e de viver. Estamos no mês das vocações e iniciamos hoje a Semana da Família. E também é o 3º dia da novena, a nossa padroeira, a Senhora da Glória. Lembramos também e rezamos com muito carinho de um grande bispo brasileiro falecido ontem, Dom Pedro Casaldáliga, que marcou a história desse país como um bispo profeta e que encarnou a palavra de Deus na defesa dos pobres e dos pequenos. Todos esses motivos trazemos e apresentamos sobre o altar. E o fio condutor que vai ligando todos esses temas, que é apresentado pelas leituras de hoje, é a revelação de Jesus como Filho de Deus e como Messias. As 4 leituras que acabamos de ouvir nos falam dessa revelação de Deus para nós. E aqui nós já temos um traço que deve tocar os nossos corações. O Deus que nós adoramos é um Deus que se revela.
Ou seja, é um Deus que se comunica, que se mostra, que abre seu coração, que nos acompanha na história da vida. Não é um Deus encarcerado nas nuvens, não é um Deus fechado em si mesmo, não. É um Deus que se revela na história da humanidade. E a maior revelação de Deus é o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Vamos conferir essa revelação nas leituras de hoje. A primeira leitura é tirada do livro dos Reis e nos conta uma parte da história do profeta Elias. Elias se encontra no Monte Horebe e estava passando por maus bocados, estava fugindo da fúria de Jezabel, que era a esposa fenícia do rei Acabe, que era rei de Israel naquele momento. Portanto, Elias está sendo perseguido, Elias experimenta a opressão e tem que fugir para preservar a sua vida. O Monte Horebe é o lugar em que ele encontra este monte. Deus avisa para ele que vai passar por ali e quer se encontrar com ele. Ou seja, Deus vai se revelar. Interessante porque o profeta precisa perceber essa revelação. O profeta precisa estar aberto a essa chegada de Deus. E o texto nos diz: primeiro veio um vento impetuoso, forte, desfazia montanhas, quebrava rochedos, olha só. Mas Deus não estava nesse vento. Depois veio um terremoto, também Deus não estava. Depois veio fogo abrasador, destruidor, também Deus não estava. Até que por fim veio uma brisa suave, mansa, e ali Deus estava. E Elias até cobriu o rosto com o manto, porque ele não podia contemplar a face de Deus, e colocou-se então à entrada da gruta. Esse texto tão bonito do livro dos Reis chama a nossa atenção para alguns aspectos. Primeiro, Deus também passa na vida de cada um de nós. Você tem percebido a passagem de Deus em sua vida? Você tem sensibilidade para perceber os rastros, os sinais de Deus na sua história, tanto nos momentos de alegria como nos momentos difíceis, dolorosos, sofridos? E ao perceber essa presença, você é capaz de cobrir o rosto, mas abrir o coração para acolher esse Deus? Ou você se deixa desanimar pela espera? Ou sua sensibilidade não anda tão aguçada e tão voltada para Deus? Por que é que ele veio apenas na brisa suave, e não no terremoto, nem no fogo, nem no vento forte e abrasador? Porque a presença de Deus requer intimidade. A presença de Deus requer abertura de coração para tocar no fundo de cada um de nós. Interioridade. Você percebe como no mundo em que nós vivemos, somos chamados a todo instante para fora de nós. São muitas as mensagens, apelos, convites do mercado para que a gente fique a todo tempo para fora, dando conta de tantas coisas. E às vezes a gente não investe na própria interioridade, ou seja, nas reservas interiores. Entretanto, são essas reservas que nos sustentam. Quando falta água, quando falta energia, são essas reservas da nossa cisterna interior que nos mantêm em vida. Quem não tem interioridade, não tem reserva.
Quem não tem reserva não está preparado para as crises e desafios da vida. Você tem reservas? Você cuida da sua interioridade? Ou está preocupado tão somente com as coisas exteriores e aparentes? Cuidado. Um outro ponto importante que esse texto nos revela nessa Semana Nacional da Família é que a família só consegue escutar a voz de Deus quando ela tem interioridade. Muitas famílias não conseguem escutar Deus porque vivem no terremoto, no fogo, ou então nesse vento impetuoso e forte. O que é o terremoto? O que é o fogo? O que é esse vento impetuoso na vida das famílias? Discórdia, críticas, impaciência, incompreensão, brigas, más respostas, desunião, egoísmo, individualismo. Nada disso permite que a família perceba Deus. E a família se divide, se separa. Família também precisa de interioridade. E interioridade de família são laços de afeto que se constroem. São os laços de amor que são tecidos no dia a dia, na paciência, na conversa, na escuta, no pedido de perdão, no refazer aquilo que não deu certo. Nenhuma família é perfeita. Nenhuma família é feita de acertos. Os erros existem e não há problemas, porque os erros também são importantes. Mas é preciso aprender com os erros, é preciso saber pedir perdão, é preciso ser melhor depois. O problema de muitas famílias é que os erros não levam à maturidade. Os erros abrem fendas, buracos, vazios, distanciamento. Então não constrói. E a sua família, como vai? Tudo bem? E a sua família? Tem brisa suave na sua casa, capaz de escutar Deus? Ou sua casa está cheia de terremoto, fogo, vento impetuoso? Por isso é que o Salmo nos diz: mostrai-nos, ó Senhor, a vossa bondade e a vossa salvação nos concedei. Porque só com a bondade e a salvação de Deus podemos escutá-lo. A segunda leitura é da carta de Paulo aos Romanos. E Paulo confessa uma tristeza, uma dor. Ele diz: tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua. E ele fala que dor é essa, ele não esconde. Ele diz: eles são israelitas, a eles pertence a filiação divina, a glória, a aliança, a lei, o culto, a promessa. Deles é que descende o Cristo. Mas Israel não soube abrir o coração para acolher a revelação de Deus. A tristeza de Paulo é que Israel é o povo eleito, escolhido. Jesus nasceu no povo de Israel, mas qual a resposta? Soberba, orgulho, fechamento do coração. Não conseguiu abrir o coração para acolher a revelação de Deus em Jesus Cristo. Ele foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou. A tristeza de Paulo é essa. Como a tristeza de tantos pais é ver que educaram seus filhos, deram uma boa formação, acompanharam, e quando o filho se torna jovem ou adulto, nega toda a formação recebida e vai por caminhos completamente diferentes daquele que a família entregou. O problema não é que os caminhos sejam diferentes, mas são caminhos inconsequentes, incoerentes com a verdade da vida, com a verdade de Deus. Que tristeza um pai tem no coração quando vê o seu filho negando a verdade de Deus. Nós, como povo brasileiro, temos uma tristeza hoje também. 100.000 irmãos e irmãs nossos que morreram, vítima do coronavírus.
100 mil. E são 3 milhões de pessoas que foram infectadas. Não são apenas números matemáticos, são pessoas, emoções, histórias, identidades, vida. E o pior, se fossem mortos só pela doença, a gente até procuraria entender, não é mesmo? Como tantos morrem dia a dia no país, por tantos problemas de saúde. Mas o trágico é perceber que a causa dessas enfermidades, dessa morte, é um sistema iníquo que o nosso país ainda vive. É um sistema de morte que o nosso país ainda vive. Quando as ideologias se tornam mais importantes que a vida, quando as brigas políticas se tornam mais importantes que o bem-estar da população, quando os planos econômicos se tornam mais importantes que os planos da vida das pessoas. Essa é a tristeza que nós, como brasileiros, carregamos. Não era necessário que tanta gente morresse, não. A vida vale muito pouco em nosso país. A vida perde o seu valor diante do dinheiro, do capital, das ideologias. Que pena. O Deus que nós adoramos é o Deus. E a vida precisa estar acima de tudo. Deus é vida, Deus é amor. O Evangelho de Mateus está na sequência do domingo passado. Você deve recordar que o domingo passado foi a multiplicação dos pães. Jesus hoje, depois de ter multiplicado os pães, ele os discípulos para uma barca, lá para o mar, para o lago de Galileia ou de Genezaré, e ele despede as multidões. Você lembra? Os discípulos queriam despedir as multidões famintas. Jesus não aceitou, deu de comer para elas. Agora sim ele pode despedir as multidões. Já houve compaixão, já houve solidariedade. Por isso ele e as multidões. E os discípulos estão... E Jesus sobe ao monte para rezar. Que interessante. Interessante perceber o interesse de Jesus em cultivar a intimidade com o Pai. Em passar a noite lá no monte, lugar do encontro com Deus, da revelação de Deus, para cultivar essa intimidade. Nós temos que olhar para Jesus e aprender com Ele, porque muitas vezes não damos o devido valor à vida de oração, à proximidade com Deus, à construção de laços mais fortes com Deus. Você, como vai a qualidade da sua vida de oração? Que tempo você tem dado para cultivar a sua proximidade com Deus? O texto continua quando, pelas 3 horas da manhã, eis que a barca era agitada pelas ondas, porque um vento era contrário. Naturalmente uma barca precária, agitada ali pelas ondas, um vento muito forte. E os discípulos ficam com medo, com um certo desespero até. E Jesus vai até eles andando sobre o mar. Ele é o Senhor da natureza, Ele é o Senhor da vida. Ele tem um domínio sobre as forças da natureza. Ele vai caminhando e andando até eles. Mas
Pasmem, os discípulos acham que é um fantasma, isso mesmo. Não eram crianças com medo de bicho-papão, não eram adolescentes, eram adultos, e alguns deles até pescadores, pensando que existe fantasma, imagine só. Quer dizer, bom, não vamos criticá-lo, que nós também adoramos fabricar fantasmas, não é mesmo? A gente gosta de fabricar fantasmas, coisas que não existem, que são fruto da nossa cabeça, dos nossos medos, das nossas inseguranças, das nossas incertezas. É isso. Quando o medo toma conta da vida, a gente produz fantasmas, ou seja, vê aquilo que não existe. E tem muita gente com a vida cheia de fantasmas. Que pena. Porque vive encarcerado no próprio medo, nas próprias inseguranças, e não quer sair disso. Então não vive a vida real, vive numa bolha imaginária. Fantasmas que assustam a própria pessoa e aqueles que ela também. Eis que Jesus diz a eles: coragem, sou eu, não tenhais medo. Essa palavra é para você nesse domingo, nessa semana. Coragem, sou eu, não tenhais medo. Você sabia que o contrário de fé é medo? Quem não tem fé, tem medo. Porque fé é a consciência de que Deus está ao meu lado construindo história comigo. Se eu não tenho em quem esperar, o medo encontra lugar para se difundir. A coragem é essa certeza da presença de Deus que me dá a força necessária para enfrentar os desafios que a vida coloca diante de mim. Não é aventura, é coragem. E Pedro então desafia Jesus: se és tu, manda-me ir ao teu encontro. E Jesus diz: vem. E Pedro realmente vai e começa a andar sobre as águas. Mas de repente bate um vento forte, fica com medo, e aí, olha o fantasma, afunda. Enquanto Pedro olhava para Jesus, ele tem força. Enquanto Pedro contemplava Jesus, ele tem coragem e firmeza para caminhar. Quando Pedro se rende aos seus medos, ele afunda. Nossa vida também é assim. Nossa vida é um barco, e muitas vezes a vida, com suas águas agitadas, nos mete medo, incerteza, dúvida. Todos nós passamos por isso. Nenhum de nós tem uma vida num lago só calmo e tranquilo o tempo todo. Todos nós vivemos com problemas, tribulações, doença, morte, dificuldade, desemprego. Todos nós passamos por isso. É quando o mar da vida fica agitado. Mas nessa hora é que Jesus nos ensina a andar sobre as águas, se a gente tem fé. Mas se a gente tem medo, a gente afunda. E afundar significa desesperar, revoltar, fechar o coração, esbravejar, lamentar, murmurar. Tudo isso é afundar. Andar sobre as águas é ter o bom senso e a sensatez necessária para encontrar a saída, para encontrar a segurança que vem. É ter sabedoria e discernimento para tomar decisões naquele momento da crise, sem nos deixar engolir por ela. Por isso é que Jesus toma a mão de Pedro e diz: homem fraco na fé, por que duvidaste? Jesus tem que dizer isso para muitos de nós que andamos com medo pela vida. Homem fraco na fé, mulher fraca na fé, por que duvidaste? E ao final eles se ajoelham diante de Jesus e dizem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Nós estamos no terceiro dia da novena a Nossa Senhora da Glória.
E o tema de hoje: bendita és tu entre as mulheres. Maria foi alguém que acreditou. Maria foi alguém que caminhou sobre as águas. Maria foi alguém que confiou. Por isso ela foi obediente, foi fiel. Escutou a voz de Deus e disse: faça-se em mim segundo a sua palavra. Só pode dizer isso quem caminha sobre as águas. Só pode dizer isso quem confia plenamente em Deus. Por isso nós dizemos: sim, Maria, tu és bendita entre as mulheres. E bendita porque confiaste. Ajuda-nos, Maria, a sermos benditos também. Ajuda-nos, Maria, a confiar também. Ajuda-nos, Maria, a sermos fiéis também a Jesus, o teu Filho amado. Dia dos Pais. Qual é a missão do pai, se não ajudar a sua família a andar sobre as águas revoltas da vida? Qual é a missão do pai, se não ajudar a sua família a acolher a revelação de Deus? Qual? Qual é a missão do pai, se não ajudar a sua família a vencer o medo diante dos desafios da vida? Mas pai, e pai não é apenas aquele que gera filhos. Pai é aquele que educa, que ama, que se faz presente muito além de gerar. Existem muitos pais ausentes. Estão presentes fisicamente, mas não marcam a vida dos seus filhos, ajudando-os a vencer o medo da vida. São pais ausentes. E graças a Deus existem muitos pais presentes, que muito mais do que se preocuparem em deixar como herança para seus filhos dinheiro, imóveis, conta bancária, se preocupam em transmitir aos filhos a coragem necessária para que eles enfrentem os desafios da vida. É a melhor herança que um pai pode dar para os seus filhos. Saber lidar com as leis da vida, com as rupturas da vida, com as decepções e frustrações da vida. Feliz o pai que ensina seu filho, sua filha a andar sobre as águas. Feliz o pai que é reflexo de Deus Pai, amor. Feliz o pai que também sabe dizer para o seu filho: coragem, sou eu, não tenhais medo. Com pais assim, toda a família vai encontrar o caminho de ser feliz. Com pais assim, toda a família vai sentir a segurança necessária para enfrentar quaisquer dificuldades, sem perder a unidade, a comunhão e a fé. Parabéns, pais. Deus abençoe a sua missão, difícil, exigente. Deus abençoe a sua vida. Que Ele dê a paz ao coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre Para sempre seja louvado.